É sempre motivo de satisfação e alegria poder estarmos na casa do Senhor para que louvarmos e engrandecermos o seu santo nome. Amém, amados? Então a nossa fala nesta noite vai estar aí no livro de Juízes, capítulo 4 e 5. Se você puder deixar sua Bíblia aí aberta, para nós caminharmos então, nesta noite, no livro de Juízes, com a 7ª mensagem de uma série de 8 mensagens, intituladas As Grandes Conquistas pela Fé, que tem como tema Débora, a conquista pela sabedoria. Então essa é uma série de mensagens, de 8 mensagens, e essa é a 7ª. No próximo domingo será a última, a 8ª. E a nossa fala nesta noite vai se prender no livro de Juízes, capítulo 4 e 5. Se você puder deixar sua Bíblia aí aberta, nós vamos seguir. Nesta série vamos crescer com a vida de 8 personagens bíblicos de fé. Já ouvimos nesta série Abraão, a conquista pela obediência; Isaque, a conquista pela persistência; Jacó, a conquista pela perseverança; José, a conquista pela excelência; Moisés, a conquista pela fidelidade; Josué, a conquista pela coragem; e hoje veremos Débora, a conquista pela sabedoria. Amém, amados? Nosso Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, mais uma vez, meu Pai. Que essa palavra desta noite, meu Deus, possa vir de encontro, Pai, a nossas mentes, os nossos corações, meu Deus, e nos fazer crescer, Pai, na Tua palavra. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, meu Deus. Abençoa aqueles que não puderam vir, Pai, Tu sabes o motivo, meu Deus. E que minha fala nesta noite, meu Deus, seja unicamente inspirada pelo Teu Espírito, Pai, que possa edificar o Teu povo. Ser comigo neste momento é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Provérbios 4, 7 nos diz: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Então o autor aqui de Provérbios nos diz que nós devemos nos esforçar, buscar ao máximo realmente adquirirmos sabedoria, adquirirmos o entendimento, porque é a sabedoria que vai nos nortear, é a sabedoria que vai trazer a nós equilíbrio, para podermos realmente estarmos equilibrando aqueles que dependem de nós, está equilibrando as nossas famílias e trazendo na casa de Deus um exemplo realmente que possa nortear a nossa caminhada. Então a sabedoria, ela é fundamental, ela é essencial para que o homem caminhe adequadamente diante da sociedade e também diante do Senhor. Amém, amados? Um pouco do contexto da vida de Débora. Débora, cujo nome significa abelha, foi profetisa e a 4ª juíza de Israel. Sua história está descrita no livro dos Juízes, capítulo 4 e 5. Ela, juntamente com Baraque, liderou os israelitas contra o domínio cananeu, por volta do século 12 a.C. Antes dela foram juízes em Israel: Oteniel, Eude e Sangar. E é a única mulher citada na Bíblia a ter o status de juíza. Sua origem parece ser simples, pois no texto bíblico ela é apresentada como a esposa de Lapidote, e que prestava atendimento como profetisa debaixo das palmeiras. Com o tempo, Débora se tornou mulher influente como profetisa e juíza de Israel, que liderou o povo na guerra contra o rei de Canaã. Nessa época o povo era liderado por juízes e não havia rei sobre Israel ainda. Na época em que Deus levantou Débora, o povo estava sendo oprimido pelo rei Jabim de Canaã. Amém, amados?
Então vamos lá, vamos caminhar. Todos receberam o seu esboço? Há alguém que não recebeu? Se há, eu não estou enxergando daqui de cima, mas se há, de certeza, cidadãos irão entregar aí já, rapidinho para você, tá? Então vamos caminhar aí nessa sétima mensagem da série, as grandes conquistas pela fé. Então vamos lá. Primeiro, para conquistarmos pela sabedoria, precisamos entender que o poder do posicionamento, preencha aí, é liberado através da disposição. Primeiro, para conquistarmos pela sabedoria, precisamos entender que o poder do posicionamento é liberado através da disposição. Meus amados, mesmo nós tendo tido um posicionamento, nós temos que estar realmente dispostos a realizar, dispostos a fazer, dispostos a querer, porque mesmo me posicionando, eu tenho que estar à disposição, eu tenho que querer. Se nós formos mais à frente no capítulo 7 aí mesmo de Juízes, quando por uma mesma situação como essa, Gideão chama o povo, pelo menos 32 mil homens ali vieram a Gideão, ajudar Gideão nessa batalha para combater os midianitas. 32 mil, desses 32 mil, primeiro voltaram 22, ficaram 10 mil, ainda era muito, Deus diz a Gideão que ainda é muito, e desses 10 mil voltaram 9.700, ficaram apenas 300 homens. Então de 32 mil homens que estavam dispostos, que tomaram esse posicionamento, só 300 foram escolhidos pelo Senhor. Só 300 estavam realmente disponíveis, preparados para o que desse realmente e viesse. Então muitas vezes quando eu me posiciono, eu tenho que estar disposto. Deus chama muitos, mas Ele escolhe aqueles que realmente estão dispostos a querer realmente fazer aquilo para o qual realmente foram chamados. E nas coisas do Senhor, tanto nas coisas terrenas quanto nas coisas do Senhor também não é diferente. Nós temos que ter disposição, tomarmos o posicionamento, mas termos disposição realmente e saber que é aquilo realmente que eu quero. Então eu tenho que estar disposto. Juízes no capítulo 5, no verso 6 nos diz: nos dias de Sangá, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos de se percorrerem, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Meus amados, tanta dor, tanta angústia, tanto sofrimento a essa época, e Deus levanta essa mulher, levanta Débora como juíza, para tirar o povo desta angústia, desse sofrimento e dessa dor. Por 20 anos, se você for olhar o início do capítulo 4 de Juízes, por 20 anos esse povo sofreu angústia, dor, perseguição, todo tipo de situação veio de encontro a esse povo, chamado povo de Deus, como também nós somos chamados o povo de Deus. E por que veio tudo isso sobre esse povo a essa época, por tanto tempo? Era como se uma criança nascesse e ela fosse realmente andar pelos caminhos, andar pelas estradas, viver realmente a sua adolescência, a sua juventude, a partir dos 20 anos, porque ela não podia sair de casa, ela não podia andar, ela não podia caminhar, porque as ruas, os caminhos estavam todos tomados pelos cananeus, pelos subversivos, pelos bandidos que realmente tomavam conta de Israel naquela época. Mas tudo isso pela transgressão do homem, pelo pecado do homem que se afastou de Deus,
que deixou Deus e procurou a sua própria força, o seu próprio braço, e por ele seguiu, e por ele sofreu todas essas situações, amém, amados? Essa é a questão. Ora, Deus diz, no capítulo 32, verso 38 de Jeremias, ele diz: e eles serão meu povo, e eu serei seu Deus. Nós somos o povo de Deus. E por que as pessoas sofrem tanto dessa maneira? Aquele povo foi o povo que Deus escolheu, que Deus os tirou com mão forte do Egito e os fez caminhar, e lhe entregou a terra prometida. Por que eles sofriam tanto? Por que tanta angústia? Por que tanta dor? Por que tanto sofrimento, tanta mazela? Por causa do afastamento do homem de Deus. O capítulo 4 de Juízes, no início, vai dizer que Deus os entregou à sua própria sorte. Deus tirou o amparo deles, porque eles prevaricaram, eles abusaram, eles pecaram contra o Senhor. Sabe, nós estamos embaixo dessa propriedade maravilhosa, e nós estamos protegidos das intempéries do tempo, da chuva, do sol, do frio, de tudo. E se de repente alguém vier tirar esse telhado, tirar essas paredes, nós vamos sofrer com isso: frio, dor, angústia, calor, tudo que você possa imaginar. Assim também é o homem, assim também é o pecado. Deus lhe deu a cobertura, Deus lhe cobriu com amor e disse: olha, vocês são meu povo, e eu sou o Deus de vocês. Ora, quem disse foi Deus, e não tem para ninguém, porque Ele é maior. E por que tanto sofrimento, tanta angústia, tanta dor? Porque o homem separou-se de Deus, o homem afastou-se de Deus, e ele quis ir pela força do seu próprio braço. Ele quer ser sempre assim, ele quer ser maior do que o outro, maior do que o amigo dele, ele quer superior. Isso começa desde pequeno, até nas notas do colégio ele quer ser maior. E eu tirei 8, tirou só 6, tirou só 7. É assim todo o tempo, meus amados. O homem se afastando de Deus. Por isso tanto sofrimento, tanta dor. Vou ler de novo do capítulo 5, verso 6 de Juízes. Nos dias de Sangar, foi um dos juízes de Israel, de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos de se percorrerem, e os que andavam por veredas, iam por caminhos torcidos. Eles não podiam andar pelos caminhos normais que eles mesmos tinham criado, eles não podiam andar pelas estradas, eles viviam como ratos, ali naquelas aldeias, escondidos. Ali se iam andar por um caminho, tinha que andar pelos caminhos de pedra, pelos caminhos de espinho, porque as ruas que eles podiam andar estavam tomadas pelos cananeus, armados para saquear, para tirar. Tudo que eles plantavam era roubado, tudo que eles tinham de valor era roubado. Tudo isso única e exclusivamente não por culpa de Deus, mas por culpa deles que prevaricaram contra Deus, e Deus tirou o amparo deles, Deus tirou a cobertura e lhes entregou a própria sorte. Nos dias de hoje também tem muita gente vivendo assim, sem o mínimo de cobertura, sofrendo, angustiado, desesperado, e não querem realmente se voltar para o Senhor, não querem entrar num alinhamento com o Senhor, e irão continuar sofrendo, porque Deus retira o amparo, Deus retira a cobertura daqueles que prevaricam contra Ele, daqueles que abusam dEle, daqueles que não amam o Senhor, daqueles que não se alinham com Ele. Isaías 59, no capítulo 2, diz que os vossos pecados fizeram separação entre vós e o vosso Deus. O pecado do homem retirou o homem de Deus, colocou o homem numa situação, e Deus aqui, de um lado o pecador, e do outro lado Deus puro e imaculado. Deus não vai compactuar com o pecado do homem, de jeito nenhum, não tem jeito. Ele vai retirar o seu amparo, e a angústia vem, o sofrimento vem, as situações difíceis vêm, e muitas vezes se diz assim: mas por que está dessa maneira? Porque você não se alinhou com Deus, porque você não reconhece Deus como seu Senhor. Aquele que disse assim: olha, vocês são o meu povo, eu escolhi vocês e não tem para ninguém, e eu sou o seu Deus, acabou-se. Mas não queremos assim. Mas os israelitas não queriam assim.
Eles queriam ir pela força do seu próprio braço, eles queriam adrenalina, eles queriam outros deuses, eles queriam algo diferente. E nesse algo diferente, só aí, foram 20 anos de sofrimento, de dor, de angústia. Não podiam sair na rua, não podiam fazer nada, era tudo escondido. Tudo que eles tinham, os cananeus tomavam, levavam para si. Tomavam conta de tudo que era deles. E você vai ver assim, a palavra diz: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ou o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. E por que falta muitas vezes? Por que falta muitas vezes tudo? Porque o homem ainda não conseguiu olhar para Jesus, olhar para o nosso Deus e vê-lo como Senhor, como comandante, como Salvador. Ver como aquele que realmente pode vir de encontro àquilo que eu estou passando e me tirar. Mas eu continuo muitas vezes: não é assim, não é dessa maneira. E de que maneira é então que você sempre tem tentado acertar e sempre não tem dado certo? Depois de ouvir, dispõe-te. Quando eu ouço com atenção, eu me disponho, eu me entrego a algo que o Senhor quer da minha vida. Eu não reluto um instante, eu não discuto com a autoridade que está acima de mim, porque a autoridade que está acima de mim, ela conhece a palavra, eu conheço a palavra, você conhece a palavra, e a autoridade que vem de Deus, Ele não vai fazer você sair da palavra, destoar a palavra. Portanto, obedeça, e você vai crescer, você vai crescer. Juízes 5, no capítulo 7, vamos ler aí o que diz a palavra do Senhor. Juízes 5, 7. Cessaram as aldeias, parou tudo, tudo acabado, por 20 anos, até que uma mulher, juíza, uma abelha, né, as Déboras, que as abelhas não são fáceis, hein? As abelhas realmente não são fáceis, e a grande prova é a juíza Débora aqui. Ela se levantou, mesmo aos olhos humanos, tudo estava, e uns diziam para os outros assim, os israelitas: rapaz, não dá mais não, fulano acabou, não tem mais jeito, como nós vamos fazer? Até que Débora, inspirada pelo Senhor, levantada pelo Senhor, e a Bíblia diz que ela se levantou como mãe em Israel. Como mãe me levantei, como mãe me levantei, para fazer com que aquele povo pudesse voltar a caminhar nas estradas, para fazer com que aquele povo pudesse andar nos caminhos que antes não podiam, fazer com que aquele povo pudesse preencher as aldeias, fazer com que aquele povo pudesse agora plantar e colher do melhor da terra que eles tinham. Débora se levantou, inspirada pela força do Senhor, e a vitória logo, logo iria vir. O que está faltando para mim, o que está faltando para você, para que as vitórias venham? Deus nos tirou de um lugar menor e nos trouxe aqui nessa casa maravilhosa, sabe? Nós tomamos essa posição, muitos voluntários, tomamos posição nessa situação, mas chegou o momento de se dispor. Tomei a posição e digo: olha, eis-me aqui, eu estou disponível, eu quero lutar. Eu não sei qual é a luta, mas eu quero lutar, porque é o Senhor que está me chamando por intermédio do anjo da igreja, é o Senhor que está me chamando por intermédio da juíza Débora, e eu quero lutar, e eu vou vencer. Deus nos escolheu por povo, e nós escolhemos Ele por Deus. Pense nisso, tenha isso na sua mente, e as batalhas que você entrar, elas vão até ficar difíceis, claro que elas vão ficar difíceis,
Olha para o povo de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, quem não sofreu. Elas vão realmente ficar difíceis, mas no final, a vitória é do Senhor. E se a vitória é do Senhor, a vitória é nossa também, amém, amados? A vitória é nossa também. Ela se levantou por mãe, para fazer com que aquelas aldeias pudessem agora caminhar da maneira que era para caminhar, poder andar pelas ruas como eles quisessem, as crianças poder trafegar, ir para a sua escola, ir para o seu canto daquela maneira. As aldeias ganharam vida, a terra prometida voltou realmente a ser a terra prometida do Senhor, porque uma mulher se levantou, se posicionou e ficou à disposição para receber do Senhor a visão, para receber do Senhor os sonhos e fazer com que Israel voltasse ao normal como era antes. Juízes 4, no verso 4 nos diz: Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Poderia até ser difícil para você, naquela época, uma mulher liderar, mas Débora liderou, e ela teve a inspiração, o aval do Senhor, para realmente liderar aquele povo e ter uma grande vitória sobre os cananeus, amém, amados? 2. Para conquistarmos pela sabedoria, precisamos entender que o poder do posicionamento se revela na sabedoria. Preencha aí, que o poder do posicionamento se revela na sabedoria. Juízes, no capítulo 4, no verso 5, a palavra de Deus nos diz assim: ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões, Meus amados, a sabedoria vinda do alto, ela é essencial, ela é fundamental para o homem, ela é fundamental para o ser humano em tudo realmente que você for fazer. Essa mulher estava ali sentada, e vinham aqueles de Israel, talvez vizinhos queixosos um com o outro, outras pessoas dívidas, vinham a ela, e ela com sabedoria do alto, ela com equilíbrio, com perspicácia, ela decidia entre uma questão e outra, e aqueles que saíam dali, saíam realmente felizes, porque a sua questão, que ali parecia impossível, fora resolvida com habilidade vinda de cima. Essa é a questão. Então, tenha sabedoria, busque a sabedoria, que ela é essencial para o seu proceder, para o seu caminhar, para o seu andar, para você poder vencer as coisas que nesse mundo muitas vezes vêm de encontro a você, e você muitas vezes não tem discernimento. Então adquira a sabedoria, se for possível compre ela, para que você a tenha. Mas se tudo isso falhar ainda, tem uma arma poderosa. Tiago 1, no capítulo 5, no versículo 5, Tiago capítulo 1, verso 5, olha o que diz a palavra do Senhor. Vamos ler todos aí em voz bem alta. Peça de Deus, sabe? Se você buscou a sabedoria, se você investiu tudo na sabedoria, e ainda ficou pequena ainda para você adquiriu pouca sabedoria, tem o Senhor. Olha aí, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Busque no Senhor, peça do Senhor, queira do Senhor, ame o Senhor, que de certeza Ele vai te dar sabedoria,
Ele vai te dar o discernimento, como Ele deu a essa juíza Débora, que mediava entre uma questão e outra do povo. Nós temos também esse poder, dado pelo Senhor. Você precisa de sabedoria para você discernir tudo, até mesmo na sua casa, na sua família. Quando você vai tomar a decisão em relação a um filho, mesmo sendo grosso, mas você vai agir com sabedoria, e aquele filho, aquele ente querido vai entender: ah, o meu pai fez assim porque é assim assado. Agora que eu estou vendo que ele tem realmente a razão. Ele tinha a inspiração do Senhor, apesar dele ser um pouco rude, não nas letras, mas um pouco rude, grosso, mas foi ele que me deu esse entendimento, foi ele que me deu esse apoio, foi ele que me deu essa palavra, foi ele que me instruiu nesse campo. Peça do Senhor, busque, que a todos dá livremente, de boa vontade. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso Deus, o nosso amado Senhor, e nós somos o povo dEle, e Ele se agrada disso. Quando você pede dEle, quando você se humilha diante do Senhor e pede dEle sabedoria, como fez essa juíza Débora, para discernir entre uma questão ou outra. Precisamos de sabedoria para tudo que nós vamos realizar nessa terra, para tudo que nós vamos fazer. Se ela está difícil, está escassa, peça do maior, peça do Senhor, coração compungido, que Ele vai conferir com o original, e Ele vai trazer essa sabedoria até você. Seja sábio. Provérbios 4, no verso 5, diz assim: adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Adquire a sabedoria, busca a sabedoria, e não te aparte das palavras da minha boca. Nunca podemos nos afastar de nossas situações. Temos que buscar a palavra de vida, o guia da vida, que é o nosso Deus. Então eu tenho que adquirir, eu tenho que buscar a sabedoria, eu tenho que me esforçar por ela. A Bíblia diz que eu emprego esforço, mas o Senhor dá a mim e a você, quando nós realmente buscamos a Deus com inteligência. 3. Para conquistarmos pela sabedoria, precisamos entender que o poder do posicionamento se manifesta pela entrega da palavra do Senhor. Preencha aí: se manifesta pela entrega da palavra do Senhor. Amém, amados? Se manifesta pela entrega da palavra do Senhor. Juízes 4, versos 6 e 7. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali. Ele disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon, e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon, mulher, e os entregará em suas mãos. E os entregará em suas mãos. Manifesta pela entrega da palavra do Senhor. Você tem entregado a palavra do Senhor? Você tem adquirido essa palavra, você tem buscado essa palavra e você tem entregado? Você tem tomado um posicionamento realmente em relação a esta palavra? Você tem tido disposição a entregar essa palavra que muitas vezes você recebeu em sonhos,
que você recebeu em visão, como recebeu a juíza Débora aí, e ela passou a Baraque para libertar o povo de Israel? Temos feito assim, dessa maneira? Ou temos apenas adquirido tanto e temos guardado para nós, e não temos realmente compactuado essa palavra com outras pessoas, não a temos entregado adequadamente como ela deve ser? Talvez você diga assim: não, mas eu não tenho muito tempo, Ananias, para isso. Mas talvez para falar algo que você não devia falar, que nós não devíamos falar, sempre tem sobrado tempo. Mas para entregar a visão, a palavra do Senhor a alguém, a sua disposição é pífia, é zero. Você até se posiciona, mas na hora realmente não tem disposição. Algo que impede a sua disposição de entregar uma palavra de bênção, uma palavra de amor, uma palavra de alento, uma palavra de salvação, uma palavra de vida eterna. Amém, amados? Muitas vezes tem faltado isso. Débora se dispõe, ela recebe do Senhor, talvez até por visão, e ela diz a esse guerreiro Baraque: olha, o Senhor te chama, Ele quer que tu prepare 10.000 homens. Meus amados, 10.000 homens diante do grande exército cananeu não era nada. A Bíblia diz aí mesmo em Juízes que só carro de ferro, eles tinham 900 carros de ferro, um exército poderosíssimo. E Deus diz, em visão ou em sonhos, a grande juíza Débora: olha, diz a Baraque que ele prepare de 2 tribos, só 10.000 homens que estejam dispostos. Os covardes, os medrosos, eles podem ficar para trás, que eles não vão servir. Eu quero homens que tomem posição, eu quero homens que estejam dispostos a guerrear, até mesmo entregar a sua vida, por amor a mim e por amor ao meu povo. Será que nós temos tido essa disposição, essa entrega da palavra realmente, que as pessoas estão precisando aí fora? Ou nós temos nos omitido e temos entregado uma outra palavra que não é a do Senhor? Amém, amados? Temos que nos dispor para entregar essa palavra. Somos os transformadores pela palavra de Deus. Você tem boas notícias para todos? É o que sempre nós, como lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, tínhamos que ter uma boa palavra para entregar, uma boa notícia para entregar. Mas talvez a sua boa notícia, a melhor que você tem, esteja pífia, porque você não tem andado em alinhamento com o Senhor. Você tem deixado de estar nas águas tranquilas, que talvez você não precisasse nem nadar, e saiu em busca das águas turbulentas, que você tem que empregar esforço para poder vencê-las. Deus não quer que você empregue esforço, porque esforço Ele já fez. Ele quer que você esteja disposto, à disposição, e dizer: olha, eis-me aqui, envia-me a mim, como disse Isaías. Será que nós temos agido assim? Será que a igreja do Senhor nesse tempo tem agido dessa maneira? Saia das águas turbulentas, meu amado, venha para as águas tranquilas, venha para o Senhor, queira o Senhor, ame o Senhor, busque o Senhor, que você jamais se arrependerá. Jamais se arrependerá. Mais de século, as nossas famílias vivem assim, em busca do Senhor, e nunca houve arrependimento. Nunca houve arrependimento, porque sempre o Senhor tem cumprido com o original, tem cumprido com aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Entregue uma palavra de poder,
Entregue uma palavra de bênção. Tenha disposição. Se manifeste quanto a esta questão. Sabe, este homem recebeu essa palavra para preparar esse exército, esse pequeno exército. 10.000 homens, para quem entende, é um pequeno exército. E ele não retrucou em nenhum instante, porque ele reconhecia a autoridade daquela juíza, daquela mulher, que fez isso não pelo braço dela, não pela força dela, mas pela inspiração única e exclusivamente do Senhor, do Espírito de Deus que caminhava com ela. Essa é a questão. Ela disse: olha, reúne 10.000 homens de 2 tribos, são 12, mas reúne 2, Naftali e Zebulon, os filhos de Jacó, e te dispõe com eles, vai ao Monte Tabor, e lá o Senhor vai te entregar o grande capitão, o grande general Cícera, nas tuas mãos, e eles vão conhecer e reconhecer que o Senhor é Deus, que nós somos povos do Senhor, e o Senhor é o nosso Deus, e não tem para ninguém Baraque, vai lá. E esse homem em nenhum momento duvidou, porque ele sabia que havia autoridade espiritual naquela mulher para lhe chamar e lhe entregar a inspiração que ela recebeu do Senhor. Amém, amados? Será que nós temos sido assim também? Será que nós temos feito assim, inspirados por Deus, ou temos guardado para nós essa inspiração e entregamos o mínimo possível para as pessoas? Dispõe-te. Temos que estar dispostos nessa casa, tanto pelo lado material, que nós estamos precisando há meses, fazendo realmente voluntariado, e eu agradeço a Deus pelos meus amigos aqui, pelo nosso povo desta igreja, que não tem medido esforços a qualquer convite da nossa autoridade espiritual, do nosso pastor. As pessoas vêm e empregam aqui o seu esforço. Então, dessa maneira que é feita no lado material, temos que ter também no lado espiritual, quando formos convocados, quando recebemos uma palavra do Senhor, para entregar àqueles que não a têm. Amém, amados? É um dever nosso. Quarto, preencha aí. Para conquistarmos pela sabedoria, precisamos entender que o poder do posicionamento traz consigo a graça da compaixão. Traz consigo a graça da compaixão. Vamos ler todos aí em voz alta. Juízes, capítulo 5, verso 9. Vamos ler. O meu coração, isso a juíza falando, a abelha, meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Louvem ao Senhor. Sabe, o coração daquela mulher estava grato, estava feliz, porque aqueles que receberam a convocação dela e daquele comandante, daquele guerreiro Baraque, eles se dispuseram com os seus bens, com a sua força, com a sua capacidade de treinar outros, e eles foram àquela batalha e tiveram êxito. Então Débora é a primeira a dizer: meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários entre o povo. Louve a Deus, louve ao Senhor, porque ela sabia, ela tinha em mente que aquela situação que elas estavam passando, aquela vitória que eles tiveram, veio única e exclusivamente do Senhor. Foi o Senhor que tomou a posição, foi o Senhor que se dispôs a ir a Débora e falar a ela: olha, chama o grande guerreiro Baraque e diz a ele para ele preparar um exército de 10.000 homens, que a vitória será certa, porque eu vou entregar na mão de vocês o grande capitão, o grande general Cícera, do rei de Canaã, do rei Jabim. E ele entregou, e agora ela, agradecida a Deus,
Ela disse: olha, eu estou com um coração, eu estou com o meu coração, está com o comandante, o meu coração está assim, o meu coração está dessa maneira, feliz, grato, pelo que o meu povo fez, pela entrega do meu povo, pelo que o meu povo pôde fazer, até mesmo em treinar outros, em dispor recursos para esses. O meu coração está grato. Louvem a Deus, porque essa inspiração, porque esse negócio veio de Deus, ele veio do Senhor. Por isso a vitória foi certa nas nossas mãos, porque foi o Senhor quem foi à frente, foi o Senhor quem entregou esse grande exército em nossas mãos. Por isso meu coração está assim, grato, feliz com aqueles que se dispuseram. Se disponha na obra do Senhor, se entregue na obra do Senhor, que primeiramente o coração do Senhor, do nosso Deus, vai se alegrar, vai ficar feliz, e depois vem caminhando pelo coração da autoridade da igreja, que é o pastor, pelo coração dos líderes. Se entregue, se disponha, busque a causa de Deus. Meus amados, a causa de Deus é a nossa salvação, é algo maior, é algo superior, pelo qual nós devemos realmente nos dispor. É para ser assim, porque está em jogo algo superior, muito maior, que a nossa salvação em Cristo Jesus, e daqueles que nós amamos. Se nós procedermos assim, aqueles que nós amamos também virão no bojo conosco, e a salvação será completa, porque a palavra que diz: temos nos dispostos para outras coisas, muitas vezes, mas pela causa do Senhor, muitas vezes, temos deixado a desejar, sabe? E muitas vezes eu penso assim, naquele dia final, que o Senhor nos chamar, vai ser um chamamento para todos, e ali vai estar os bodes e as ovelhas. Lute, queira, brigue, ganhe, perda, supere, avance, para naquele dia você ser ovelha e receber o vinde bendito de meu Pai. Sabe, meus amados, é uma luta, há um teste, mas nós temos tudo para vencer nesse teste, porque ele é um teste diferente. Quando você vai fazer um concurso, agora está passando na televisão o concurso do ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e como diz, só as feras entram. Eu não sei se já teve algum amazonense, mas eu acho que não estou lembrado, no ITA, não sei se teve algum, mas eu não estou lembrado. Então há uma grande preparação, as provas difíceis, e você tem que se preparar muito para aquela prova, não é verdade? E muitas vezes você chega lá bem preparado e ainda não passa, mas na prova do Senhor, no teste do Senhor, todos nós temos condições de passar, porque Ele entrega o teste e Ele entrega a resposta. Ele entrega o teste para você, por mais difícil que você ache que ele esteja, e Ele dá a resposta. A resposta está aqui, a resposta está na sua mente, a resposta está no seu coração, a quem você tem servido. Josué vai dizer: eu e a minha casa serviremos o Senhor. Outros podem servir a outros deuses, mas com perdas, com ganhos, com danos, com dificuldades. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Você tem que dizer assim, e naquele dia o Senhor vai dizer assim: olha, vinde, ovelha branquinha, vinde, bendito do meu Pai, para o gozo eterno. Temos que lutar por isso. É difícil para todo mundo, mas não é impossível. Talvez até a prova dos institutos sejam difíceis, né? A prova da AMAN, a prova da AFA, a prova da escola naval, que leva os oficiais, a prova do ITA,
a prova do IME, Instituto Militar de Engenharia, são difíceis. Não tem a resposta. Mas a prova maior do que essas, superior a essas, que é para adentrar o reino de Deus e ser salvo eternamente para toda a vida, porque todas essas outras que eu falei antes vão perecer, vão cair, mas a minha, a sua, a nossa salvação em Cristo Jesus vai perdurar eternamente. Amém, igreja? Ninguém se manifesta, então não estão entendendo. Amém, amados? Então é essa a situação. Traz consigo, quando eu me posiciono, a graça da compaixão. Temos que buscar, meus amados, de todas as maneiras. Tudo que fizermos, nós temos que colocar o nosso coração. Quando nós colocamos o nosso coração, tudo vai à frente, tudo caminha. Quando nós fazemos sem vontade e não colocamos o nosso coração, vai abaixo, nós descemos. Amém, amados? Quinto, para conquistarmos pela sabedoria, precisamos entender que o poder do posicionamento resulta em disposição e louvor. Resulta em disposição e louvor. Está disposto a fazer o ide do Senhor. Juízes 5:12, olha o que diz a palavra do Senhor. Juízes 5:12. Desperte, Débora, desperte, 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 e rompa em cânticos, e rompa em cânticos. Desperte. Muita alegria, muita paz, muita felicidade permeava a vida daquele povo agora. Sabe por quê? Porque algo que parecia impossível, aquilo que parecia impossível a eles, Deus tornou possível. Deus deu a capacidade. Deus quer fazer assim conosco. Deus quer fazer assim com você, meu irmão, meu amado. Aquilo que hoje parece impossível na tua vida, aquilo que não se realiza, Deus tem o poder e a capacidade de realizar, porque Ele é Deus. Basta que você se disponha, basta que você queira, que você busque a fonte certa e vá a águas tranquilas. Deixe de lado as águas turbulentas e queira beber das águas tranquilas do Senhor. Amém, igreja? Desperte, Débora, desperte, 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 e rompa em cânticos. Sabe, é isso que nós temos que fazer, é essa decisão que nós temos que tomar. Despertar, acordar para o que Deus quer, para a minha, para a sua vida e para a vida da comunidade Religar. O tempo que nós tínhamos a perder, nós já perdemos. Temos que agora irromper com aquilo que muitas vezes nos amarra, nos põe para baixo, nos põe por terra. Temos que romper e seguir em frente, porque há um Deus, que é o meu Deus, que é o seu Deus, que é todo poderoso, e jamais haverá algo que você não possa vencer, se você estiver realmente alinhado com Ele, abraçado com Ele, querendo Ele, amando o Senhor como seu Salvador. Amém, amados? No tempo em que Débora liderou Israel, não era comum uma mulher ser líder, mas Deus não a rejeitou por ser mulher. Ele a tornou líder de um país. Você pode hoje tomar um posicionamento, se inspirar em Débora, e assim como ela se posicionou diante dos homens e confiou em Deus, você também pode conquistar. Confie que Jesus tem as melhores intenções com você. Ele não patrocina seu fracasso, Ele é funcionador, Ele é financiador de homens e mulheres que estão comprometidas com Ele e com o reino de Deus. Você quer conquistar? Você quer vencer? Alie-se ao Senhor e busque como essa mulher buscou.
seja a primeira. Queira assim dessa maneira. E rompa em cânticos de alegria, com o coração feliz, por Deus ter trazido você até aí, por Deus ter mantido a sua família, por Deus ter lhe feito crescer na sua palavra. Você pode hoje tomar um posicionamento e se inspirar nessa mulher, se inspirar em Débora e crescer e vencer, porque Deus fez assim, dessa maneira com ela, e Ele também pode fazer com você, mulher da comunidade Religar, que me ouve nesse instante, e também serve para os homens, amém, amados? Sexta e última, para conquistarmos pela sabedoria, precisamos entender que o poder do posicionamento conduz à vitória. Preencha, que o poder do posicionamento conduz à vitória, lhe leva à vitória. Quando você toma o posicionamento certo em Deus, não confiando na sua força, de certeza, a vitória é certa, a vitória será cantada, porque você se posicionou no Senhor, e Ele lhe conduziu em triunfo à vitória. Juízes 5:31, vamos ler aí. Juízes 5:31, vamos ler. Assim pereçam os teus inimigos. Sabe? Assim pereçam aqueles que prevaricam contra Deus, aqueles que brincam com Deus, aqueles que não respeitam Deus, aqueles que não querem Deus, aqueles que deixam Deus. E vençam, cresçam, superem, vivam, busquem aqueles que amam a Deus. Quando o homem, quando a mulher, quando o ser humano, quando a comunidade Religar amar a Deus, a vitória é grande. E a palavra de Deus diz assim: mas os que te amam seja como o sol, quando se levanta na sua força. Quando nós amamos a Deus, meus amados, nós somos como o sol, que levanta com toda a sua força. Olha essa construção, ela foi feita de tijolo, porque o sol irrompeu e secou esses tijolos. Olha a roupa que você está vestindo, foi muitas vezes tirado de árvore, de couros de animal, que cresceram, que buscaram, que venceram, porque o sol do Senhor fez com que eles crescessem. Esse sol que irrompe sobre nós, que é como o sol do meio-dia, ele quer trazer a mim e a você, homem e mulher da comunidade Religar, ele quer trazer a nós clareamento, glória, luz, vencer, superar e além. Temos que ser assim. Quando nós amamos o Senhor, nós somos como o sol, quando rompe em toda a sua força. Ninguém vai segurar o povo de Deus, porque não tem quem segure o sol. Ele faz crescer, ele anima, ele faz tudo que é bem para nós, porque o Senhor faz assim, e Ele quer fazer assim com homens e mulheres dessa comunidade. Ele quer que nós sejamos como o sol, irrompendo, crescendo, fazendo crescer, brilhando, glorioso, superior, maior. É isso que o nosso Deus quer fazer conosco. A partir do momento que nós tomemos uma posição, a partir do momento que nós estejamos dispostos realmente a romper com essas amarras terrenas que muitas vezes nos segura. É isso que Deus quer fazer conosco. Que versículo maravilhoso! Assim pereçam todos os teus inimigos, aqueles que prevaricam contra Deus vão cair por terra, mas os que te amam seja como o sol quando se levanta na sua força. E a terra teve paz durante 40 anos. Talvez na Bíblia, eu não busquei, eu não sei, mas em poucas situações a terra de Israel
esteve tão próspera ali. Por 40 anos eles tiveram paz, porque uma mulher inspirada por Deus levantou-se, posicionou-se e buscou, e a terra de Israel teve paz por 40 anos. Suas famílias puderam correr, puderam povoar aquelas aldeias, puderam crescer da maneira que eles quiseram, puderam plantar e colher, porque Deus estava com eles, porque esses que venceram amavam ao Senhor. Comunidade Religar, preste atenção, escute, ame o Senhor em detrimento de qualquer situação que venha adversa contra você. Não deixe o Senhor, não saia das águas tranquilas, queira sempre as águas tranquilas, não vá a águas turbulentas, porque você vai imprimir esforço para nadar e você não vai resistir. Queira o Senhor, ame o Senhor, que Ele fará com você como Ele faz com o sol. Você vai brilhar, você vai ser glorioso, você vai ser poderoso, e você vai romper com essas amarras que tentam te prender nesta terra. Você estará por cima, independente do que esteja passando aqui embaixo. Amém, amados? Tua vitória virá, a tua vitória será certa. Tenha fé, tenha confiança, como teve Débora. Seja sábio, o Senhor trará as conquistas que você está lutando por elas. O Senhor vai te dar as conquistas que tu estás lutando por ela, sabe? Pode ser aquele emprego que ainda não veio, pode ser aquela operação, pode ser aquela dor que você sente. O Senhor quer trazer alívio, Ele quer trazer calmaria, Ele quer trazer equilíbrio. De volta para o Senhor, ama o Senhor. Josué 24, no capítulo 15, nos diz assim: se porém não lhe agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família, outras traduções, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quer bênção? Quer vencer? Quer superar? Não estou falando de riqueza. Quer superar? Quer ser maior? Quer trazer uma família em equilíbrio? Quer vencer todas as situações, independente de espécie? Ame o Senhor, busque o Senhor, não relaxe. Quando alguém disser assim: ah não, mas isso é assim, ah não, mas isso é assado, sempre o ser humano, que muitas vezes não está contra, mas também não está com entendimento, ele vai dizer assim: ah, isso é só uma vez, ah, isso é só assim. E esse só assim vai te quebrando, esse só assim vai te tirando, e tu nem percebe. Ama o teu Deus, ama o Senhor, que tu vai ver, se uma dessas palavras que o Senhor falou nessa mensagem, se você tiver tempo, leia o capítulo 4 e 5 de Juízes. Nenhuma delas passou, nenhuma delas vai passar, porque o Senhor tem feito assim comigo, o Senhor tem feito assim com muitos que estão aí, independente de dinheiro, de qualquer situação. Ame o Senhor, que Ele não vai deixar faltar aquilo que você merece, que você busca. Ele não vai deixar faltar, porque Ele é Deus e nós somos povo dEle. Ele nos escolheu. Não foi nenhum guru, não foi nenhuma seita, não foi ninguém. Quem nos escolheu foi Deus, o nosso Criador, aquele que tem a minha e a sua chave, que Ele fecha e abre a hora que Ele quer. Ele que disse: eu quero que vocês sejam o meu povo, e eu quero ser o Deus de vocês. Permita nesta noite
que o Senhor seja teu Deus, que o Senhor seja o teu Senhor. E você me perguntaria: mas como, Ananias, que Deus quer ser o meu Senhor? Quando você o reconhece, quando você o aceita, quando você o quer, quando você toma uma posição e se dispõe a entregar a sua vida ao Senhor. Nesta noite, você veio aqui, ou convidado de alguém, alguém te trouxe, ou você ia passando aí e ouviu os louvores e você entrou. Mas uma coisa eu tenho certeza, mas certeza absoluta, que o Senhor te trouxe aqui nesta noite. Ele quem te trouxe, para ouvir a palavra dEle, para ouvir a inspiração de uma mulher, numa época difícil, em que as mulheres não eram contadas. Jacó teve 13 filhos, daí veio as 12 tribos de Israel, vivendo o sistema tribal, 12 tribos, não conta a menina, não conta a Diná, ficou esquecida. Era assim os israelitas. Mas uma mulher se posicionou e se dispôs a ir a uma guerra e vencer a batalha e povoar o seu país, fazer os seus meninos, as suas crianças, os seus jovens, as suas senhoras poderem caminhar de novo naquelas estradas, naqueles caminhos que eles antes não podiam por 20 anos. Ela posicionou-se. E nesta noite, você também pode se posicionar, aceitando esse Deus maravilhoso, que tanto tem nos amado, como Senhor